Na maioria das vezes que Deus aparece para um profeta, é para pedir que esse profeta passe uma mensagem para o povo. Mas em alguns poucos casos, Deus pede que esse profeta faça um lamento. Hoje a gente vai entender o que é esse lamento e analisar um lamento feito pelo profeta Amós. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vaikra, hoje focando nos parágrafos 7.4 e 7.5 do Zohar, sexto ano de leitura. Como eu falei antes da vinheta, às vezes um profeta é chamado a fazer um lamento. E o que é um lamento? A palavra em português pode enganar um pouquinho, tá? Não tem nada a ver com muito se lamentar, embora também, mas o significado mais profundo a gente vai ver hoje. Quando Deus pede para que o profeta faça um lamento, basicamente ele diz o seguinte para o profeta: use uma imagem poética para descrever o que acontece de negativo com uma pessoa, com um grupo, com o povo. Né? Deus está pedindo então, não para mandar uma mensagem, como geralmente acontece com o profeta, né? Avisa o povo para fazer isso, avisa o povo para ir para lá. Ele está dando uma advertência triste, do tipo, olha, se vocês não fizerem, vai acontecer tal e tal coisa. Mas esse tal e tal coisa é feito de maneira poética, como eu falei. Bom, e aí não são todos os profetas que fazem lamentos. A maioria dos profetas realmente só faz repreensões, ensinamentos, profecias do futuro, mas lamentos são poucos. E um dos que mais faz é o profeta Amós, e o Zohar analisa um dos lamentos feitos por Amós, que se você quiser ler na sua Bíblia, eu não vou pôr direto aqui, mas é o versículo 2 do capítulo 5, em que basicamente Amós fala o seguinte: olha, a virgem jaz caída, né, está caída. Essa virgem está na terra, está largada no solo e ninguém vai levantá-la. Ela não vai mais se erguer. Tá? Esse é o lamento do Amós. E aí, claro, o Zohar vai explicar para nós do que ele está falando. Qual é a mensagem poética que está aqui por trás. E o Zohar explica para nós que a virgem é um símbolo da comunidade de Israel, do povo de Israel. Caso você não saiba, seja novo no canal, quem é o povo de Israel, muito resumidamente, os seres humanos que estão tentando subir na vida, né? Não subir no sentido financeiro, subir na vida espiritualmente, se aperfeiçoar como pessoas. Esses são a comunidade de Israel. E às vezes essa comunidade é chamada de virgem, por exemplo, no lamento do profeta Amós. Então o que o Amós está falando? Que às vezes essa virgem cai, ela fica na terra, fica no solo. Quando a gente está tentando subir na espiritualidade, nem sempre a gente sobe. Às vezes tem momento de queda. Às vezes a gente vai na direção oposta ao subir. Tá? E aí entra aqui um detalhe um pouco técnico, eu vou passar por cima para não ficar muito técnico, mas a gente sabe que as duas palavras, virgem e terra, são as firá de Malchut. Então o Zohar explica que o que o profeta Amós está dizendo é o quê? Em geral, o que eu faço na árvore da vida? Eu vou de Malchut para cima. O mais para cima que der, né? Se eu puder chegar em Keter, Chokhmah, Binah. Mas às vezes não é o que acontece, é o que o profeta está falando. Às vezes eu fiquei parado, estagnado em Malchut, tá? E aí, claro, então é um lamento. E o mais triste do lamento do Amós é que ele fala, ela está ali e ninguém ajuda, ela não vai voltar a se erguer. O que significa isso? Muitas vezes, quando a gente está nesse estado, é difícil se levantar de novo. E às vezes a gente não tem ajuda. Percebe que o profeta está abordando esses dois casos. A visão dele chega até a ser um pouco criticada pelo Zohar, porque do jeito que ele fala parece que nunca mais vai se erguer e que é um fato dado. O Zohar diz, não é bem assim. Dá para se erguer, graças a Deus. Às vezes a gente cai e volta a se erguer. Mas o que o profeta está falando é que é difícil. Então ele está dando uma ideia quase como se fosse uma certeza, mas não é uma certeza, tá? Quando a gente cai na espiritualidade, quando a gente não consegue subir e vai na direção oposta, muitas vezes demora um tempo para reverter este quadro. A gente realmente fica, como ele diz, lançado na terra, jogado na terra sem ninguém que nos acolha. Bom, pergunta que o Zohar vai fazer, para a gente encerrar, antes também que o vídeo fique longo, o que eu posso fazer nesses momentos para tentar reverter o mais rápido possível esta queda? Se você assistiu os vídeos do resto da semana, do começo da semana, você vai saber. A gente vinha falando de pensamento.
Uma das melhores coisas nessa hora é controlar o seu pensamento, não se desesperar, saber o que está acontecendo, que é normal acontecer, não é desejável, mas é normal. Entender a situação, ok, caí, já percebi, e aí você mantém o pensamento firme, positivo, continua pensando em espiritualidade, e esse é o jeito mais fácil de você sair dessa queda, de você se levantar do chão e continuar a sua jornada espiritual. Um bom dia a todos e tudo de bom.